Olá, bom dia. Vou compartilhar a minha tela para a gente iniciar a apresentação. Em primeiro lugar, eu gostaria muito de agradecer o convite, para estar aqui hoje, para conversar com vocês sobre um tema que me é muito caro há anos, que o nosso grupo de pesquisa na Universidade Federal do Rio Grande do Sul vem trabalhando sobre, nanocosméticos, E hoje eu trago aqui a proposição de conversar um pouco sobre desafios e oportunidades, na verdade, mais oportunidades do que desafios. Então, eu inicio fazendo a definição de nanocosmético, que nada mais é do que aquela área onde a nanotecnologia encontra a cosmética. Então, por definição, nanocosmético é toda e qualquer formulação cosmética que veicula ativos ou outros ingredientes nanoestruturados. A ideia aqui é sempre ter uma formulação mais segura e, ao mesmo tempo, mais eficaz do que um produto cosmético convencional, ou seja, o que se espera é uma melhor performance. Essa é uma área em expansão. Eu trago aqui, a título de exemplo, a produção científica acerca de nanocarreadores e cosméticos, verificada na Scopus e Web of Science, um crescimento crescente nos anos recentes, e também vale a pena mencionar o papel de destaque do Brasil nessa produção científica. Somos o segundo país que mais produz artigos sobre nanocosméticos. Então, é um cenário interessante, porque o mercado brasileiro de cosmético ele é bastante importante, robusto, com um crescimento bastante substancial, mesmo em tempos de crise, aliado ao número de grupos de pesquisa nas universidades e institutos que desenvolvem investigações sobre a utilização da nanotecnologia em produtos cosméticos. Então, eu inicio apresentando aquele que é o substrato, aquela que é o substrato para a aplicação desses produtos, que é a pele, Na verdade, é o maior órgão do corpo humano e é um desafio fazer a entrega de substâncias nas camadas corretas da pele, porque, dada a estruturação da pele, com as suas subcamadas, nós temos uma certa dificuldade em fazer essa entrega por conta, então, dessa nossa camada córnea mais externa, queratinizada, que compõe a camada mais externa da epiderme, depois a derme. Então, nós temos um certo desafio no objetivo de controlar como uma substância penetra ou permeia a pele até alcançar o local da sua ação pretendida, sem que haja uma absorção sistêmica, porque o produto cosmético é um produto tópico, ele não é um produto que tenha que alcançar a circulação sistêmica. Então, esse é o primeiro desafio, como entregar cosméticos nas camadas corretas da pele. E o segundo é lembrar que nós temos na pele a inserção dos anexos cutâneos, e o mais importante é o folículo capilar, para o qual também é desafiante otimizar essa entrega de ativos. Então, esses substratos são os destinos de aplicação dos nanocosméticos, certo? Então, na área de skincare, nós temos essa questão da biodisponibilidade muito baixa da maioria dos ativos de uso dermatológico, que varia em torno de 1 a 5%. Isso por conta da barreira natural, o extrato córneo, que limita a entrada das substâncias, e com isso, então, nós temos esse desafio da entrega modulada. E para tal, nós temos que ter métodos que façam, que modulem essa penetração, permeação de substâncias. E é aí que entra a nanotecnologia, que nada mais é do que um delivery system, capaz de fazer esta modulação. Então, voltando então à nanotecnologia, eu queria fazer algumas definições. Eu sei que pode ser já de conhecimento da maioria de vocês, mas é sempre importante ressaltar que a nanotecnologia vai falar de manipulação intencional ou fabricação de materiais que tenham pelo menos uma dimensão na nanoescala. Então, é importante discernir que a ocorrência acidental de materiais em nanoescala não é nanotecnologia. Nós precisamos dessa fabricação, e isso é importante de ser colocado, certo? Então, sempre lembrando, a nanoescala, 1 bilionésimo do metro.
Na área farmacêutica e cosmética, se assume que um determinado material é nanotecnologia se ele se situar abaixo do micrômetro, abaixo de 1.000 nanômetros, com algumas discussões, mas tipicamente esses materiais ficam em torno de 200, 300 nanômetros. Existem vários métodos de preparação das nanopartículas, incluindo as de interesse dermatológico, que basicamente os métodos eles atendem a dois princípios diferentes. Ou os métodos são top-down, aqueles onde nós temos a redução do tamanho da partícula até o tamanho nanométrico, né? Então, com a utilização de energia, algum trabalho colocado, o método típico é a homogeneização sob alta pressão. Existem equipamentos comerciais de várias escalas de tamanho que permitem, então, essa nanonização de materiais particulados até a escala nanométrica. E existem os métodos de controle termodinâmico. Um exemplo típico é a deposição facial de polímero pré-formado para a obtenção de partículas poliméricas. Então, são duas abordagens diferentes que levam a partículas nanométricas, sendo que o método top-down é um cisalhamento e o método bottom-up é um método construtivo, parto de soluções verdadeiras que, colocadas em contato, vão se auto-organizar, por exemplo, com a deposição do polímero para formar partículas especializadas. Então, essas são as duas abordagens principais. Eu não vou estar detalhando mais, porque nós vamos partir logo para o interesse dermatológico, mas eu gostaria de fazer menção que a caracterização fisicoquímica desses nanocarreadores também é algo de complexidade considerável, porque eu tenho vários aspectos para os quais essas partículas precisam ser caracterizadas. Então, é claro que é o tamanho nanométrico que define um nanomaterial, mas para além disso, eu tenho outras características que precisam ser estudadas, sobretudo no momento do desenvolvimento de uma nova formulação de nanopartícula. Então, isso vai incluir análise morfológica, são todas as microscopias eletrônicas que ajudaram muito no desenvolvimento da nanotecnologia nos últimos 40 anos, ajudam a dar informações sobre a morfologia, topologia das partículas, o tamanho, ponto central, né, é definidor da nanotecnologia. São várias técnicas, né, as técnicas de luz, espalhamento dinâmico de luz, difração de laser, análise de rastreamento de nanopartículas, o potencial zeta, né, que vai medir a mobilidade eratoforética, dá informações a respeito da carga de superfície. É importante entender a eficiência de encapsulação para o determinado ativo que estiver sendo encapsulado. No desenvolvimento das novas formulações, também é interessante entender as interações moleculares, DSC, calorimetria diferencial de varredura, é uma ferramenta importante para essa compreensão. Se nós estivermos já caminhando frente ao desenvolvimento de um produto, os estudos de estabilidade são essenciais, pois eles que vão nos dar informação a respeito do tempo útil, o prazo de validade daquela formulação, né? Sempre lembrando que existem guias regulatórios para esta finalidade. E ainda a liberação do ativo vai nos dar informações a respeito da sua localização dentro do nanocarreador e com que velocidade a sua difusão ocorre. Então, são vários métodos que, em conjunto, nos permitem uma caracterização completa das nanopartículas, sempre lembrando que elas são entidades de alta complexidade. Então, para além do tamanho, todas essas características vão influenciar o modo de interação de uma determinada nanopartícula com o meio biológico. No nosso caso, aqui nós estamos falando da pele. Então, para além do tamanho, tem a questão da forma, concentração, estado de aglomeração, né, especiação de superfície e carga, assim como funcionalização, porosidade, composição, estrutura, cristalinidade e labilidade, né, que é importante porque agora, falando de um produto para uso na saúde humana, a questão da biodegradabilidade, ou seja, a labilidade do material constituinte da partícula é muito importante. Não comentei a distribuição do tamanho e ela tem uma importância central porque ela vai nos falar sobre a homogeneidade da formulação obtida. Certo? Então, mas o que há de tão especial na nanoscala? A questão da área superficial muito grande.
muito maior do que produtos semelhantes, né, de tamanho superior. Então, aqui nós temos um exemplo mostrando, né, para uma área superficial dessa partícula, desse material grande, 6 centímetros quadrados, e para o material nanoestruturado, à medida que a gente reduz o tamanho das partículas, essa área de superfície aumenta tremendamente, 60 milhões de centímetros quadrados, certo? E com isso, com essa área superficial grande, nós temos mais superfície disponível para biointerações. E esse o ponto central da nanotecnologia. No nosso caso específico, eu vou estar falando de biointerações com a pele e seus anexos. Então, essa multiplicação de área nos gera oportunidades para melhor aplicar e administrar ativos aqui de interesse dermatológico. Antes de passar para os exemplos concretos que eu gostaria de compartilhar com vocês, é importante ressaltar que, basicamente, nós temos dois grandes grupos de nanomateriais. Aqui, as nanopartículas solúveis ou biodegradáveis e as insolúveis ou biopersistentes. Elas têm perfis de segurança completamente diferentes, né? Então, no primeiro grupo, nós temos os exemplos de várias partículas produzidas com materiais biodegradáveis, são os lipossomas, nanoemulsões, nanopartículas poliméricas e lipídicas. Esses nanocarreadores, eles são muito estudados, eles têm uma avaliação de risco, né, nos estudos de segurança, que parte de métricas que consideram a massa das partículas. Já as nanopartículas insolúveis são as biopersistentes, são as metálicas, também de interesse na área cosmética, sobretudo as nanopartículas de dióxido de titânio e óxido de zinco, também temos fullerenos, nanotubos de carbono e grafeno. E aqui nós temos uma outra lógica para avaliar a segurança, porque outras métricas talvez sejam mais adequadas, como, por exemplo, o número de partículas, a área de superfície, etc. Na área cosmética, as nanopartículas solúveis ou biodegradáveis são mais importantes, isso por óbvio, porque vamos falar de partículas para um uso cosmético. As nanopartículas insolúveis também encontram aplicação, sobretudo na área de fotoproteção, e nós vamos trazer alguns exemplos acerca disso também. Então, são esses dois grandes grupos. Isso tem importância, não vou ter tempo aqui de comentar, no aspecto regulatório, porque é óbvio que as nanopartículas insolúveis ou biopersistentes geram maiores preocupações no momento de se fazer o registro de um produto por conta do seu caráter biopersistente. Já as nanopartículas solúveis são muito mais tranquilas, certo? Então, falando dos nanocosméticos, voltando ao nosso tema e começando a aprofundar um pouco a questão, eu gostaria de trazer um pouco da história. Na verdade, os nanocosméticos, eles têm um marco inicial que se deu em 1995, quando a Lancôme, né, ela introduziu no mercado nanocápsulas de vitamina E num produto para o combate ao envelhecimento da pele. Vejam, já temos já mais de 25 anos, né, desse desenvolvimento, e a partir dali nós podemos verificar que muitas outras empresas internacionais e nacionais também passaram a desenvolver produtos com nanotecnologia, né, são gigantes da área cosmética, né, Chanel, Christian Dior, Lancôme. Então, vocês vejam que a nanotecnologia hoje ela é uma realidade na indústria cosmética, seja ela explicitamente colocada na rotulagem ou não. Nós também temos uma situação onde as empresas usam a nanotecnologia como ferramentas para estratégias para melhorar o produto, e não necessariamente isso é, digamos assim, mostrado na rotulagem. Nós temos as duas situações, explicitamente a nanotecnologia evocada na rotulagem ou não. Então, é uma área que cresce e que alcança, digamos assim, o público consumidor através de produtos de alta qualidade, certo? Então, quando a gente vai falar de nanotecnologia em cosméticos, na maior parte das vezes nós estamos falando de nanoencapsulação de ativos, ou seja, compartimentalização de substâncias de interesse
dermatológico, em carreadores que tipicamente se situam entre 50 a 300 nanômetros, com variações. E a ideia aqui é que as nanopartículas tenham a habilidade de controlar a entrega do ativo até o local de ação com uma cinética programada. Isso é importante porque tem a ver com o número de reaplicações do produto. Também, para os cosméticos com nanopartículas biodegradáveis, é importante que após a entrega, né, do ativo, a nanopartícula se dissolva, se desintegre e seja, de qualquer sorte, eliminada. Então, esse é o racional mais comum no desenvolvimento de um nanocosmético. Então, as vantagens que vão advir do uso dessas nanopartículas no cosmético são as seguintes, aqui sistematizando de maneira bastante resumida, nós podemos ter o controle da penetração do ativo na pele, isso é central, né, porque nós vamos fazer esse direcionamento, o aumento da interação do ativo com a pele, as nanopartículas, por muito pequenas, elas têm essa capacidade de se aderirem às superfícies e à pele, por exemplo, em função das suas características diminutas, né, e por forças hidrofóbicas. A gente pode também prolongar a liberação do ativo, isso é interessante no sentido de obter produtos que permanecem por mais tempo, né, atuando. O aumento de residência na pele tem a ver com essas interações e também a compartimentalização pode prevenir efeitos irritantes dos ativos, que não são poucos. A gente vai ver muito dos ativos de uso cosmético são irritantes cutâneos, certo? Um outro ponto importante é a versatilidade das nanopartículas nos cosméticos, pois podem ser usadas tanto como nanomateriais para serem adicionados à composição de um produto final, ou como produto final diretamente, como cremes, géis, aerossóis. Então, nós temos essa versatilidade, isso se observa depois no âmbito industrial. A gente tem empresas produtoras de insumos nanoestruturados para serem usados nas formulações finais e empresas trabalhando diretamente com produtos finais nanotecnológicos, certo? E essa versatilidade também se explicita na multiplicidade de formulações possíveis. Praticamente todo tipo de produto cosmético pode ter nanotecnologia incluída, certo? Então, isso multiplica as possibilidades. Nós vamos ver alguns exemplos hoje na nossa palestra de perfumes com nanotecnologia, cremes, fotoprotetores, produtos capilares. Então, é uma riqueza muito grande de possibilidades e, por consequência, oportunidades, certo? Então, eu vou iniciar falando dos exemplos relativos a nanoestruturas biodegradáveis. Aqui nós temos duas grandes categorias, ou os nanocarreadores lipídicos ou nanocarreadores poliméricos, com vários exemplos, todos eles com aplicabilidade em cosméticos, lipossomas, nanopartículas lipídicas sólidas, carreadores lipídicos nanoestruturados, micelas, nanocápsulas e nanopartículas e nanosferas. Então, eu vou trazer na aula de hoje alguns exemplos, certo? Vejam que o que essas partículas todas têm em comum é o tamanho nanométrico, mas a estrutura supramolecular é muito particular de cada nanocarreador e isso faz com que cada um deles tenha habilidades específicas. Então, para cada caso, um determinado carreador pode ser o de maior potencialidade. Então, antes de passarmos a falar dos exemplos, eu gostaria de fazer algumas reflexões acerca de um cosmético com nanotecnologia. Algumas perguntas que são anteriores, inclusive, ao desenvolvimento. Uma pergunta necessária é a seguinte: é possível manter nanopartículas estáveis em bases dermatológicas? Essa é uma pergunta que já está respondida, mas ela esteve no início do desenvolvimento de um nanocosmético. Por quê? Eu tenho as bases dermatológicas convencionais e eu tenho os insumos nanoparticulares. Quando eu coloco uma suspensão coloidal de nanopartículas numa base dermatológica, essas partículas se mantêm estáveis?
Isso era uma questão central. Eu trago aqui um exemplo de trabalhos que o nosso grupo de pesquisa realizou lá atrás, e foram trabalhos que nos deram o pontapé inicial para o desenvolvimento dos nanocosméticos, porque nós comprovamos que sim. Então, vejam bem aqui, nós temos um gel de carbopol, que é uma base cosmética muito usual, bem popular mesmo, e aqui o gel que foi adicionado de nanocápsulas. E aqui, naquele momento, foi possível observar por microscopia com purifatura as cápsulas presentes e estáveis dentro dessa estrutura de gel por um tempo de até 2 anos. Isso abriu portas porque a gente entendeu, sim, é possível manter estruturas estáveis em bases cosméticas. A partir disso, o conhecimento se expandiu para outros tipos de nanocarregadores e outras bases. Mas o que eu quero colocar aqui, a importância desse tipo de determinação. Uma outra pergunta também que é muito importante quando a gente trata de cosmético é relativa às propriedades reológicas, certo? Um cosmético, ele tem que ter a possibilidade de se espalhar com facilidade na pele e de maneira adequada. Então, na verdade, a maioria dos géis e bases dermatológicas apresentam um comportamento não newtoniano, significa dizer que a viscosidade não é constante, ou seja, a tensão de cisalhamento não é diretamente proporcional à taxa de deformação. E nós fizemos lá atrás também uma pesquisa incorporando diferentes nanopartículas, nanocápsulas, nanosferas e nanoemulsões em géis dermatológicos e comprovamos, vocês podem ver aqui no gráfico, que a presença dos 3 tipos de carreadores estudados não afetou o comportamento não newtoniano e o caráter pseudoplástico dos géis. E isso fez com que tivéssemos assim um entusiasmo bastante grande com relação ao desenvolvimento dessas nanopartículas, porque a gente entendeu que poderia manter as boas características de aplicação e deformação na pele, mesmo após a adição dos nanocarreadores, certo? Então, os exemplos específicos que eu trarei hoje serão em 3 focos diferentes na área de skincare, né? Vamos falar um pouquinho de hidratação cutânea, modulação da penetração, permeação, estabilização de ativos, um pouco sobre fotoproteção, né? Controle da permeação e aumento da proteção, e 2 exemplos para produtos capilares com nanotecnologia. Meu primeiro exemplo diz respeito à hidratação cutânea devido ao efeito oclusivo. Aqui nós temos nanopartículas lipídicas sólidas, um tipo clássico de nanopartícula, onde a substância está dispersa no lipídio, né? E temos também a presença de tensioativos e fosfolipídios. Então, essas nanopartículas, elas conseguem fazer um efeito oclusivo importante. Nesse slide aqui estão representadas, por exemplo, grandes partículas e essas nanopartículas lipídicas sólidas. Vejam, quando as partículas são grandes, nós temos grandes poros na justa posição entre as partículas e, com isso, nós temos uma perda expressiva da água transepidérmica. Já com nanopartículas lipídicas sólidas, né, elas são pequenas, nós temos uma justaposição mais uniforme das partículas, que ficam mais compactadas, e com isso nós temos uma redução da perda de água transepidérmica, impactando positivamente na hidratação da pele. Então, nesse outro exemplo, nós temos a comparação dessa formação de filme que as nanopartículas lipídicas promovem e oclusão controlada, comparando tamanhos. Vejam, micropartículas de cerca de 2 micrômetros têm um fator de oclusão muitíssimo menor do que as nanopartículas lipídicas sólidas de 200 nanômetros. Igualmente, creme contendo as nanopartículas, aqui nessa primeira parte do slide, são suspensões de nanopartículas, suspensões aquosas. Aqui já os cremes adicionados das nanopartículas mantêm esse fator de oclusão bem superior ao creme convencional. E isso, então, leva a um fator hidratante bem importante. Meu segundo grupo de exemplos trata da utilização de nanocápsulas de núcleo lipídico para controlar a penetração e permeação cutâneas. Né? Essas nanocápsulas, elas vêm sendo trabalhadas pelo nosso grupo há mais de, 20 anos, e elas têm uma estrutura supramolecular muito específica. Na verdade, é um organogel no interior da cápsula, né? Esse organogel ele é obtido com monoesterato surbutano e triglicerídeo cadeia média.
que vai ser englobado por uma parede polimérica de poliépson caprolactone, e tudo isso estabilizado por nanomicelas de polisorbato 80 em água. Então, esse carreador ele tem obtido resultados muito relevantes na área cosmética. Eu quero começar com um estudo que comparou essas nanocápsulas com formulações similares de nanoemulsão e nanosfera. Então, na verdade, a nanocápsula, então, é uma partícula polimérica com núcleo oleoso. A nanosfera foi obtida da mesma forma, mas omitimos o óleo interior, então era uma estrutura matricial, nanosfera. E a nanoemulsão, uma formulação também semelhante, onde nós tiramos o polímero, então era esse núcleo oleoso nanoemulsionado, uma nanoemulsão. Então vejam que essa estrutura supramolecular, ela interfere diretamente no perfil de distribuição na pele. As partículas a nanocápsula e a nanosfera concentraram o ativo no extrato córneo, enquanto que a nanoemulsão praticamente o ativo não foi detectado, mas ele foi detectado direto na derme. Então, veja, o perfil de distribuição é diferente e vai direcionar usos diferentes para esses nanocarreadores. Se eu quero concentrá-los no extrato córneo, é melhor que as partículas sejam poliméricas, nanocápsulas ou nanosferas. Se eu quero alcançar a epiderme viável e a derme, por exemplo, no caso de um produto anti-aging, a nanoemulsão pode ser uma boa opção. No caso, por exemplo, de um fotoprotetor, essas partículas poliméricas são a melhor opção. Então, nós temos a estrutura supramolecular influenciando a distribuição na pele e direcionando o uso dos carreadores. Num segundo exemplo, eu gostaria de comentar acerca das propriedades mecânicas. Aqui nós comparamos duas nanocápsulas, uma convencional com núcleo oleoso e outra de núcleo lipídico, onde o núcleo é um organogel. O que acontece? Através de microscopia de força atômica, a gente mostrou, através da deflexão do cantilever, a flexibilidade dessas partículas, comprovando que a nanocápsula, cujo núcleo é um organogel, é mais rígida e a convencional mais flexível, porque o núcleo é oleoso. E isso impacta na distribuição cutânea? Para responder essa questão, nós fizemos uma ligação covalente da rodamina B com o polímero, uma ligação estável, então, aonde a gente detecta a fluorescência, está detectando as cápsulas, e vimos diferença, sim. A nanocápsula mais rígida fica concentrada no extrato córneo, enquanto que a mais flexível se distribui ao longo da epiderme. Ambas não alcançam a derme, o que é uma coisa muito boa para um produto cosmético. A gente não quer uma distribuição sistêmica, a derme ela é vascularizada. Então, as duas formulações se concentraram na camada epidérmica e a cápsula mais rígida, sobretudo na camada córnea, e a mais flexível ao longo da epiderme. Isso também é bem interessante, porque dependendo da profundidade que eu quero alcançar a entrega do meu ativo, eu posso selecionar uma cápsula ou a outra. Nesse exemplo, eu trago um ensaio clínico com essas nanocápsulas. Aqui, nós estudamos a isotretinoína, que ela é utilizada para o tratamento de acne, e é uma substância muito instável, muito fotoinstável. Esse estudo foi feito em 23 voluntários e nós comparamos um gel com as nanocápsulas de isotretinoína e um gel livre. E no antebraço, então, dos voluntários, foi feita a técnica de tape stripping para retirada da camada córnea em tempos progressivos, e nós quantificamos a isotretinoína nos grupos, e vejam que interessante, após 15 minutos da aplicação do produto, o gel contendo as nanocápsulas, o gel penetrou 31% a mais do que a formulação contendo a isotretinoína livre. Isso significa dizer que nos primeiros 15 minutos nós tivemos uma interiorização mais importante a partir das nanocápsulas, e essa penetração mais rápida pode contribuir para a diminuição da degradação, porque o ativo já está internalizado, protegido do ambiente externo. Então, esse foi um resultado bem interessante, no ensaio clínico. Esses outros exemplos que eu trago agora são de nanocápsulas catiônicas de eudragite. Aqui nós estudamos um outro polímero, um polímero comercial, eudragite RS100. É um produto que não é biodegradável, mas é biocompatível, e a ideia aqui é que a gente tenha uma aplicação externa. Vocês podem ver aqui a caracterização das nanocápsulas, e também fizemos uma marcação com rodamina para verificar a fluorescência.
tamanho, né, em torno de 180, 150, polidispersão abaixo de 0,2, o que é importante, né, catiônicas, comprovadamente pelo potencial zeta e também com pH compatível com a aplicação cutânea levemente ácido. E medimos a fluorescência para aquela encapsulando a rodamina. Então, a gente foi fazer o estudo, então, em pele humana, intacta e lesada. Essa foi a novidade desse estudo, onde nós usamos também pele lesada, né? Foi toda uma metodologia por célula de Franz, depois criótomo e microscópio de fluorescência para verificar o resultado. E vejam, a aplicação da nanocápsula catiônica na pele intacta, bem retido na camada córnea, e na pele lesada com uma profundidade um pouco maior de penetração. Isso é importante a ser considerado no desenvolvimento de um cosmético, sobretudo dependendo da área de aplicação e da condição de aplicação. Por exemplo, nós temos procedimentos como depilação, entre outros, que podem afetar a integridade dessa camada córnea e isso tem que ser considerado. Então, vejam, a barreira córnea ela é realmente eficaz. Aqui no caso da pele intacta, nós concentramos a nanocápsula somente nessa área mais externa. E aqui isso eu expresso, então, essa mesma penetração através da intensidade da fluorescência, dando números para essa quantificação. A gente vê que na pele lesada, as cápsulas alcançaram a derme, e isso tem que ser considerado, por exemplo, no momento da aplicação, porque se nós temos uma aplicação de uma partícula que tem que ficar no extrato córneo, é bom que a pele não esteja lesada, certo? E aqui a captação celular, a gente vê que ela é progressiva ao longo do tempo, tanto para queratinócitos como fibroblastos, né, com uma intensidade da fluorescência que cresce ao longo do tempo. E ainda o potencial irritante. Aqui essa é uma técnica, né, de RETCAM, né, da membrana corioalantoide de ovos embrionados, que vem sendo muito usada recentemente como método in vitro de verificar a irritação, na verdade, em ovos de galinhas, né? O que a gente verifica é que nós vamos ter grupos controles, onde a gente gera certos fenômenos, né? Como, por exemplo, hemorragia ilíse, coagulação intraextravascular, com o uso de detergente, NaOH e ácido acético. E aqui vocês podem ver a aplicação das nanocápsulas, antes e depois, nenhum desses fenômenos foi observado, atestando, então, que não há efeito irritante de acordo com esta metodologia. Certo? Meu próximo exemplo, ainda em skincare, trata da encapsulação da fluoretina. Aqui nós temos um antioxidante bem moderno, né? Vocês podem ver aqui a publicação, as publicações se concentram agora, são bem recentes. Ela é, então, uma substância extraída da casca de maçãs, um antioxidante bem potente, que nanoencapsulando a gente já conseguiu um efeito de controlar a liberação frente à fluoretina livre. E do ponto de vista cosmético, nós avançamos aqui, veiculando as nanocápsulas num outro gel mais contemporâneo, esse gel, né, um gel de uso dermatológico, e vocês podem ver aqui com relação à penetração, tanto as nanocápsulas de fluoretina, como elas incluídas no gel, tiveram uma quantidade de fluoretina substancialmente superior aos grupos controles, tanto no extrato córneo como na epiderme, né, mostrando essa capacidade de direcionamento. Então, com relação ao segundo grupo de exemplos, eu quero trazer outra aplicação muito interessante da nanotecnologia, que é para estabilizar ativos lábeis. E eles são vários. Aqui eu já trago 3 exemplos de uso de ativos de uso cosmético que são muito instáveis, normalmente eles são oxidáveis, e nós vamos ver como a nanotecnologia melhorou esses aspectos, começando então pela vitamina K1, usada no tratamento de olheira, super foto instável. Aqui nós nanoencapsulamos, e vocês podem ver, submetemos as formulações a uma câmara de radiação UVA, e vemos que a nanocápsula conseguiu uma proteção bem interessante da vitamina K1, claro que não foi total, até porque aqui foi um experimento de estresse forçado, a gente submeteu uma radiação bem elevada, e sendo que a vitamina K1 livre praticamente se degradou imediatamente, com nanocápsulas a gente conseguiu uma estabilização parcial e também uma alta concentração no extrato córneo comparado
com o grupo controle vitamina K1 livre. Então, um resultado bastante interessante e promissor. Aqui vocês podem ver as cápsulas sob microscopia eletrônica de transmissão. Neste outro exemplo, nós estudamos a estabilização do resveratrol. E esse trabalho nos ensina o quê? Não são todas as nanopartículas que têm idêntica capacidade de fotoestabilização, certo? Aqui nós comparamos várias nanopartículas com a solução etanólica e vocês vejam que todas elas estabilizaram, mas com intensidades bastante diferentes. Nesse caso, os lipossomas foram as partículas que melhor estabilizaram o resveratrol. E ainda a estabilização do ácido lipóico, que ele tem um uso cosmético que muitas vezes é limitado por sua fotoinstabilidade. E aqui, novamente, comparamos, então, formulações nanoencapsuladas em diferentes condições e a gente percebe que temos uma estabilização que é dependente do tipo de formulação no que diz respeito à concentração do ácido lipóico e a presença, então, de antioxidante que leva a melhor estabilização. Certo? Então, essa é uma outra área que se desenvolveu muito, o uso de nanopartículas para estabilizar. Então, aqui, nas formulações cosméticas, eventualmente, nós vamos ter o seu uso como uma ferramenta de formulação, uma ferramenta que o desenvolvedor coloca para estabilizar o ativo X, Y, Z. Eventualmente, essa tecnologia não está nem declarada na rotulagem, certo? E agora passamos para a área de fotoproteção, outra área importante para a nanocosmética. Trago 4 exemplos, e o primeiro deles é a nanoencapsulação do metilmetalxinamato, um filtro solar químico. E aqui é interessante, foi um estudo onde a gente expôs a pele suína à radiação UVB, que é aquela radiação mais lesiva à pele, e vocês vejam aqui já com 15 horas de exposição o estado de deterioração dessa pele, comparada com a pele não exposta. E essa pele exposta à radiação UVB foi tratada com gel, com o metoxinamato livre e nanoencapsulado. Vejam a diferença entre esses dois grupos. As nanocápsulas promoveram uma proteção da pele muito interessante comparada com o gel contendo filtro livre, muito superior, né, à pele não tratada. Então, que mostra uma potencialidade importante. E aqui, nanocápsulas de benzofenona 3, com relação à sua recuperação, a gente vê uma proteção, né, da nanoencapsulação, a proteção do filtro frente devido à nanoencapsulação, e também uma capacidade de espalhar a luz, ou seja, as nanocápsulas, elas têm um efeito combinado, elas não só absorvem, porque estão encapsulando o filtro químico a radiação solar, protegendo a pele, mas também espalham a luz. Então, esse efeito combinado faz com que a gente tenha uma melhoria da fotoestabilidade e da eficácia. Então, é importante esse resultado. Nanocápsulas, além de absorverem radiação, também espalham, são fotoprotetores. E aqui, com relação à benzofenona 3, a aplicação, então, em voluntários, foi um estudo clínico, a gente vê, né, uma concentração maior da nano, né, 8 voluntários, e um experimento interessante, porque a gente lavou os antebraços dos voluntários foram imersos em água, e a gente mostra que a nanocápsula determinou uma resistência maior à lavagem. Isso é super importante para filtros solares, porque a gente vai ter uma maior resistência da formulação ao contato com a água da piscina, água do mar, ou mesmo o suor, se estiver fazendo esportes. Bem interessante esse resultado. E para finalizar essa parte de filtros, eu queria comentar um pouquinho sobre os filtros físicos nanomizados. Aqui não é nanoencapsulação, é nanomização, e isso tem sido feito para os filtros físicos, para contornar um problema antigo que eles tinham. Vocês lembram, os antigos fotoprotetores deixavam o aspecto esbranquiçado depois da aplicação. Se os filtros são nanomizados, os produtos são transparentes e eles são, de fato, na atualidade, por conta da nanomização. Isso é alvo de muito patenteamento por empresa. Essa patente da L'Oréal é uma das mais importantes, uma das mais citadas, e trata justamente de filtros solares
nanomizados. E aqui a reflexão é a seguinte: a gente sabe que nanomizar aumenta o fator de proteção solar, mas torna as partículas mais fotorreativas. Portanto, é importante entender como que essas partículas penetram. Elas não devem chegar às camadas muito internas da pele, certo? E nós fizemos um estudo com um insumo chamado NanoSun, e de fato, por EDS, né, nós demonstramos, quantificamos o zinco, eram nanopartículas de zinco, em 3 áreas. Na área 1, mais superficial, o zinco estava presente. A área 2, mais interna, já praticamente não detectamos zinco. E na área mais interna também. Então, nós conseguimos comprovar que o nanozinco fica na superfície. E isso é um resultado que atesta a segurança desse tipo de formulação e comprova que o efeito ele é superficial, não atingindo as camadas profundas, portanto, contribuindo para a segurança desse insumo, certo? E fizemos uma revisão de literatura que realmente comprovou que tanto o dióxido de titânio como o óxido de zinco ficam nas camadas superiores, certo? Ainda meu último exemplo de fotoproteção é um fotoprotetor que a gente desenvolveu uma parceria Universidade-Empresa, com a empresa Biolab, né, com financiamento FINEP, e nós desenvolvemos, então, essa tecnologia nanofóton, que é uma nanocápsula, uma blend, né, de diferentes polímeros e materiais e filtros solares, e desenvolvemos o Fotoprot, que é um fotoprotetor que está há 10 anos no mercado, né? Ele é fator 99, ele contém essa nanotecnologia que controla a penetração do filtro na pele e ainda que aumenta a fotoproteção. Vejam a comparação com um produto do mercado, muito maior a absorção e o tempo de permanência dessa absorção do produto com tecnologia nanofóton. E, nesse segundo exemplo, o produto foi submetido à radiação equivalente àquela do sol do meio-dia por 6 horas e se manteve estável, ou seja, um produto cuja estabilidade é muito grande, certo? Então, esse foi um exemplo de sucesso, o produto está no mercado até hoje, né? E se baseou nessa capacidade dupla, né? Que as nanocápsulas têm, além de absorverem a radiação, elas refletem, então nós temos esse mecanismo híbrido, levando a filtros solares mais altos, ou seja, com menores concentrações de filtros, nós conseguimos um efeito melhor. E aqui, hoje, esse produto ele não é um só, ele é uma linha com diferentes fatores de proteção e com base, sem base associada, certo? E, finalmente, os meus 2 últimos exemplos são com relação ao uso em alguns produtos capilares. Quero mostrar aqui um exemplo para a calvície e para a proteção de tinturas. O exemplo da calvície, a alopécia, o que a gente desenvolveu? Nanocapsóides, encapsulando finasterida e minoxidil de uma maneira inovadora, e o que se viu, o número médio de folículos após a administração é muito superior aos controles e a uma segunda formulação desenvolvida. Vocês podem ver, essa é uma tecnologia patenteada. Aqui eu retirei a figura da patente. Normalmente em patentes se divulga a fotografia não com uma resolução muito boa, de maneira proposital, né, para não ser copiada. E aqui a gente vê os camundongos com a administração das 2 formulações, como o pelo crescendo. Então, esta é uma tecnologia que está internalizada na empresa e segue em desenvolvimento. E a segunda tecnologia, também patenteada, é o uso das nanopartículas para proteger o cabelo tingido, a coloração do cabelo tingido. Então, vocês vejam aqui o controle negativo, livre, e como, com o uso das nanopartículas, essa cor permanece mais intensa e por mais tempo. Certo? Então, eu finalizo a minha apresentação trazendo outros exemplos no sentido de ilustrar como nós temos hoje já uma profusão de produtos com nanotecnologia no mercado. Nós temos aqui um exemplo do perfume Allure, da Chanel, né, produtos da Lancôme, de outras empresas também. Insumos, aqui o nanotocoferol é um insumo para adição em outros produtos finais. Enfim, então é só para ilustrar, dizer para vocês que esse é um mercado, essa é uma área muito promissora de atuação.
gerando muitas oportunidades, inclusive de emprego, para jovens cientistas com formação em nanotecnologia em empresas cosméticas que tenham P&D. Certo? Então, eu parto para as minhas considerações finais. Quero mencionar o seguinte: não há uma solução nanotecnológica única para problemas diferentes. Então, para cada problema dermatológico ou cosmético que eu queira resolver, vai ter um tipo de nanoestrutura especialmente planejada e que vai ter que ser selecionada quanto à sua capacidade de resolver aquele problema e também de acordo com a disponibilidade de um método de produção eficaz. Outra questão importante é que o ativo também ele é determinante do tipo de nanoestrutura, porque a capacidade de nanoencapsulação depende das características físico-químicas de cada ativo e também da aplicação desejada. Qual a localização, com que cinética que eu preciso entregar o ativo. Então, tudo isso tem que ser considerado. Então, não existe uma solução única para problemas diferentes. E concluindo, eu gostaria de trazer aqui algumas reflexões acerca do futuro. Para crescer mais e mais rápido, quais são os desafios da área? Na minha opinião, na reflexão pessoal, eu acho que nós precisamos de dados científicos mais confiáveis sobre as nanopartículas biopersistentes, o uso a longo prazo. Ainda há muito espaço para aprimoramento das técnicas de produção, sobretudo no que diz respeito ao escalonamento. Precisamos desenvolver cada vez mais materiais para a produção das partículas mais sustentáveis, mais ecologicamente amigáveis e com uma biodegradabilidade fácil. Para tudo isso, eu acho que temos que intensificar as colaborações interdisciplinares. A nanotecnologia, não importa se aplicada à cosmética ou a outra área, é sempre multidisciplinar. E, finalmente, há ainda incertezas no campo regulatório que precisam ser equacionadas, e isso vai fazer com que as indústrias também se interessem muito mais pelo tema. Então é isso, eu acho que parto então agora para o encerramento. Eu gostaria de agradecer a todos, agradecer o convite, espero que tenham aproveitado. Tchau!